A grande verdade, a grande verdade. Entrevista. Pois é, ele é advogado criminalista, como eu disse aqui, um dos mais respeitados do Brasil, famoso, fez muito sucesso na CNN Brasil. Você deve conhecer, Dr. Augusto de Arruda Botelho, conselheiro da organização Human Rights Watch, fundador do Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Tudo bem, doutor Augusto? Está nos ouvindo? Estou ouvindo, vocês estão me ouvindo também? Sim, sim. Muito obrigado aí pela sua agenda. Encontrar um espaço nessa sua agenda aí foi complicadinho, mas muito legal que você... Deu certo. Deu certo, é isso aí. Isso aqui é um programa Obrigado jovem. Obrigado a vocês pelo convite. A gente que agradece. Doutor Augusto, aqui é um programa jovem, é uma rádio jovem, aqui não é uma entrevista, é uma conversa, tá? Participam desse papo aqui o jornalista Cláudio Toioli e o editor Paulo Tadeu, também com a gente aqui. Eu sou fã dos seus textos, já falei, tem textos sensacionais, recomendo às pessoas que procurem na internet os textos que o doutor Augusto publica. Mas vou começar falando da repercussão imensa que houve essa semana. Você explicou muito bem, você deu uma aula ontem na CNN Brasil, que começa com a decisão do Fachin na segunda-feira, que pegou todo mundo de surpresa, em que ele anulou as condenações do Lula, e passando por ontem, em que a segunda turma lá do STF estava avaliando a suspeição do juiz Moro, até que o placar é interrompido porque um dos ministros pediu vista. É difícil para explicar para a população isso, não é, doutor Augusto? Para todo mundo entender onde está a justiça nesse negócio. Porque na cabeça de todo mundo, o Lula, ele cometeu crimes, ele cometeu irregularidades. Existem evidências aí que o processo trouxe à tona. Existe lá um triplex, existe um sítio, existem... Enfim... mas o processo parece que não foi bem conduzido, né? Como é que o senhor consegue explicar isso para todo mundo entender? Não é fácil explicar. Primeiro porque hoje em dia, infelizmente, boa parte da população acompanha um julgamento criminal como quem acompanha um jogo de futebol. Tem torcida. Porque o judiciário, obviamente... por uma série de razões, que passa pela superexposição do judiciário, pela espetacularização do processo criminal, ele tem torcidas, ele tem ideologias, ele tem preferidos, ele tem pessoas que, obviamente, a gente não gosta sendo julgadas. Então, a análise que o homem médio, vamos assim dizer, faz é uma análise muito pouco jurídica e uma análise muito mais pessoal, né? Como para um time de futebol. Você não explica muito porque você é corintiano ou palmeirense. Você pode ter um histórico familiar que venha explicar, mas aquela paixão está ali. E muitas vezes as pessoas olham para o julgamento apaixonadamente para quem está sendo julgado ou para o julgador. As pessoas passaram a ter ódio ou aplaudir ministros do Supremo ou ministros de outras cortes do país, volto a dizer, em razão da superexposição do Poder Judiciário. Então, essa leitura muitas vezes é uma leitura pouco técnica e muito apaixonada. Então, ela tende a ser, muitas vezes, equivocada, por, às vezes, nem má fé, falta de conhecimento. Então, por exemplo, o que eu ouvi bastante sobre a decisão de ontem é que, nossa, como só depois de 3, 4, 5 anos é que o Supremo decidiu, então, que a 13ª Vara Federal de Curitiba é incompetente? Por que só agora no caso do Lula? Por que depois de tanto tempo? Bom, a gente tem que começar a desfazer alguns folclores e alguns equívocos técnicos dessa afirmação. Primeiro, quem é suspeito não é o juiz Sérgio Moro. Quem é suspeito é a 13ª... Suspeito não, perdão. Incompetente. Quem é incompetente é a 13ª Vara Federal de Curitiba. Qualquer juiz ou juíza que lá estivesse seria tão incompetente quanto o Moro, porque competência é uma questão processual, né? Territorialmente, Curitiba, a 13ª Vara de Curitiba, não seria competente para julgar os crimes pelos quais o ex-presidente Lula estava sendo julgado. E o Supremo vem entendendo que a 13ª Vara Criminal de Curitiba não é competente em vários casos há muitos anos. A decisão de ontem não tem novidade nenhuma. A segunda turma do Supremo e outros tribunais, inclusive, já reconheceram a incompetência da 13ª Vara para outros réus, em outras situações, já deixaram de não receber e rejeitar denúncias, que são acusações contra réus, com o mesmo argumento da incompetência. O que houve ontem foi uma modificação no entendimento do ministro Fachin. Isso sim é a mudança do julgamento de ontem, mas dizer que só depois de 3, 4, 5 anos o Supremo se debruçou sobre esse tema e começou a declarar
a 13ª vara incompetente, não é correto. O Supremo vem fazendo isso há bastante tempo. Cláudio Tognoli, faz a sua pergunta aí, Tognoli. Doutor, digamos, já se sabe que os casos referentes ao Lula vão para a 10ª e para a 12ª varas de Brasília, criminais federais. Digamos que essas varas não convalidem, como dizem os senhores, não concordem com o que foi investigado sobre o Lula. O que acontece? Vamos lá. A decisão do Supremo, que ainda ela pode ser modificada, Tognoli, é importante frisar isso, foi uma decisão monocrática do Fachin, isso ainda, havendo um recurso da Procuradoria-Geral da República, essa decisão ela pode ser levada ou para a turma ou para o pleno e eventualmente modificada. Mas vamos pegar a decisão como ela está posta nesse momento, que é a decisão do Fachin monocrática. O Fachin, ele anula os atos decisórios praticados pela 13ª Vara de Curitiba. O que significa isso? Decisões, despachos, sentenças, atos em que o juiz, vamos pensar assim, colocou a caneta lá e fez. Isso está anulado. Os atos instrutórios, que a gente chama, basicamente o quê? As audiências, elas não necessariamente estão anuladas. E isso, como você bem falou, a 12ª ou a 10ª vara, vai haver um sorteio, e para saber qual dessas duas varas o ex-presidente vai ser julgado, o juiz responsável, ou juíza, há uma juíza lá inclusive, responsável por alguma dessas duas varas, vai analisar se toda a instrução, ou seja, todas as provas que foram colhidas, que basicamente são audiências, elas vão ser validadas, convalidadas, elas vão valer neste novo processo, ou se a gente vai ter que começar do zero. Se a decisão for começar do zero, basicamente o que vai ter que acontecer é as audiências vão ter que ser refeitas. O processo ele vai ter uma instrução processual toda nova sendo refeita por esse novo juiz ou juíza. Paulo Tadeu. Augusto, então vamos dizer assim, da forma como você tem colocado isso para a gente, o que a gente pode esperar, assim, dá para esperar uma questão de prescrição, porque se começar do zero, começa tudo de novo. Se tiver que usar o que nós temos hoje, as varas tiverem que usar o que nós temos, os depoimentos, tudo, existe o risco de prescrever o crime, não? Existe, sim. No caso específico do ex-presidente, esse risco, não é um risco, na verdade é um fato processual. É maior ainda essa possibilidade porque o presidente tem mais de 70 anos. Todas as pessoas acusadas de um crime que tenham mais de 70 anos ou menos de 21 anos, o prazo prescricional cai pela metade. Então, há sim uma chance muito grande dos crimes pelos quais ele foi condenado, agora não mais condenado, mas para que ele possa responder, em razão dele ter mais de 70 anos, há uma possibilidade bem grande desses crimes já estarem prescritos. Doutor Augusto, vou chamar de você, tá? Você é muito jovem, eu não consigo. Claro, pelo amor de Deus, me chamar de senhor. Eu já tenho cabelo branco demais. Me chamar de senhor, eu me sinto mais velho ainda. Pode chamar de você, por favor. Eu vi você lá num dos seus textos falando da necessidade da gente discutir essa questão de forma mais séria, o impeachment do presidente Bolsonaro. Você acha que já temos motivos para pedir esse impeachment, levar esse impeachment adiante? De sobra. O processo de impeachment, que eu sou um crítico e eu já me posicionei publicamente, inclusive, contra o impeachment do presidente Bolsonaro. Então, veja como aqui não é nenhuma análise exclusivamente política. Obviamente, eu não me alinho ao governo Bolsonaro, à figura do Bolsonaro, muito pelo contrário, mas eu tenho que fazer uma análise, antes de tudo, técnica. Porque o processo de impeachment ele tem um componente político, mas antes de qualquer coisa ele tem um componente jurídico. Não há ambiente político suficientemente apto a justificar um impeachment sem o cometimento de crime, sem que haja o componente jurídico ultrapassado. Impeachment não pode ser usado como um terceiro turno de eleição, impeachment não pode ser usado para afastar um presidente que você não apoia, que você faça oposição. O impeachment é um procedimento extremamente sério. Queira ou não, Bolsonaro foi eleito por 54 milhões de votos.
eleito democraticamente, uma eleição séria, sem qualquer tipo de fraude, a gente tem que respeitar isso. O Estado Democrático de Direito exige que a gente respeite a eleição de qualquer pessoa, seja prefeito, governador, vereador e presidente da República. Então ninguém pode ser retirado depois do voto, que é a essência maior da nossa democracia, por um processo que seja eminentemente político. Tem que haver o componente jurídico. E o componente jurídico, em algum momento, quando eu me manifestei no ano passado, eu entendia que não estava presente ainda. Então, portanto, por mais que eu seja um opositor ao governo Bolsonaro, eu me posicionei contrariamente à possibilidade de se iniciar um processo de impeachment. Hoje, principalmente em razão da condução desastrosa e criminosa dele durante a pandemia, eu entendo que o componente jurídico já está mais do que preenchido. O presidente Bolsonaro cometeu uma série de crimes de responsabilidade e cometeu crimes comuns. Portanto, seja por que via, se havia do afastamento pela prática de crimes comuns ou havia do impeachment pelo crime de responsabilidade, pelo menos um início de um processo, do ponto de vista jurídico, nós já deveríamos ter começado. Falta, ou pelo menos parece faltar neste momento, é o tal componente político, o clima das ruas, o clima do Congresso, para que um processo dessa natureza seja colocado em prática. Mas juridicamente, a minha análise hoje é que já há elementos suficientes para se iniciar um processo de impeachment, sim. Paulo Tadeu. Eu queria saber rapidamente, o Lula hoje disse que foi vítima de a maior mentira jurídica da história em 500 anos. Você acha que você concordaria com ele, não? Eu não tenho elementos para concordar ou discordar dele, porque ele fala especificamente do processo pelo qual ele foi condenado, que eu nunca li, eu não tive acesso, eu não advoguei nesse caso específico, eu advoguei em vários casos da Lava Jato, o do ex-presidente Lula não, eu não conheço as provas e eu tenho uma máxima que quem me segue nas redes sociais conhece, eu não comento decisão judicial sem antes ler a decisão judicial. Eu nunca li praticamente nada do processo do ex-presidente, eu não me sinto qualificado para dizer se o que foi feito contra ele, especificamente a condenação dele, é uma mentira ou não. O que eu me sinto absolutamente confortável em dizer é que o ex-juiz Sérgio Moro é incompetente e suspeito em relação ao processo do ex-presidente Lula e vários outros processos. Isso eu tenho a maior tranquilidade técnica e jurídica, porque acompanhei de perto vários processos da Lava Jato e posso afirmar sem sombra de dúvidas que Sérgio Moro é um juiz suspeito e incompetente. Então, neste ponto específico, o presidente tem razão, o ex-presidente tem razão. O processo dele é um processo nulo. É um processo nulo. Eu não sei o que ele chama de maior mentira do judiciário dos últimos 500 anos. Então, essa afirmação dele, eu não chegaria a afirmá-la ou não. O que eu posso afirmar é que ele foi condenado com um processo irregular, eivado de nulidade e muito bem anulado pelo Supremo Tribunal Federal. Fala, Tonholi. Doutor Augusto, se eu colocar diante de você uma placa escrito Lava Jato, primeiro vem na tua cabeça a palavra erros ou acertos? Tonholi, abusos, eu diria, abusos. Eu advoguei na Lava Jato desde as primeiras fases da operação, continuo advogando. Durante bons anos foi o caso que tomou grande parte do meu dia e do meu escritório. Então eu me sinto muito confortável em aplaudir a Lava Jato pela parte que ela tem que ser aplaudida e criticar a parte que ela tem que ser criticada. É evidente que a operação tem seus méritos. Ela desnudou um esquema de corrupção endêmico gravíssimo que tinha no país. Ela prendeu, processou e condenou pessoas que de fato deveriam responder processos, ser presas e condenadas. A Operação Lava Jato recuperou bilhões que foram desviados dos cofres públicos. Então, este mérito, evidentemente, ela tem. Agora, ela poderia ter feito tudo isso sem cometer os inúmeros abusos que ela cometeu. Então, essa é a palavra que me vem à cabeça. E, assim, como cidadão, é um sentimento de tristeza, porque nós poderíamos ter feito tudo isso sem ter cometido a tamanha quantidade de ilegalidades, não em relação ao ex-presidente Lula, porque fica se personificando muito os abusos da Lava Jato como se Lula fosse o único perseguido pela Lava Jato. Não! Vários réus sofreram com os abusos da Força Tarefa e do ex-juiz Sérgio Moro, não apenas o Lula. O Lula é só mais um deles. Portanto, a gente não tem que personificar os abusos da Lava Jato numa pessoa, muito pelo contrário. Até porque os abusos não são abusos cometidos contra o ex-presidente ou contra qualquer outro réu. São abusos cometidos contra os direitos que esse ex-presidente e esses outros réus têm. E esses direitos valem para eles, valem para nós, valem para qualquer pessoa.
Por isso que é importante apontar abusos a direitos e garantias fundamentais e não personificar numa pessoa só, num mártir. Direitos foram desrespeitados, não uma pessoa foi desrespeitada. Augusto, para encerrar, você falou na sua primeira resposta sobre a espetacularização do Supremo, do Judiciário. Parece que vivem num reality show. Antigamente a gente mal sabia o nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje todo mundo conhece pelo nome, sobrenome, sabe até a personalidade de cada um. Esse daí vai votar desse jeito, aquele vai votar mais para aquele lado. Como é que você vê isso? Isso é um problema para você, para a justiça no Brasil? E por que o STF está sendo tão atacado, de um modo geral, pela opinião pública, pela população? Esse, para mim, é o início de todos os problemas. Não, todos eu vou me corrigir aqui. Ele é o início da maioria dos grandes problemas que o Judiciário enfrenta hoje. E esse problema começa com a TV Justiça. Eu sou um crítico, um pouco isolado, mas continuo sendo um crítico da existência da TV Justiça. Eu acho que ela tem uma função, na verdade, e ela teve uma justificativa extremamente positiva e nobre, que é aproximar a justiça do povo, trazer a nossa mais alta corte a todo e qualquer cidadão, trazer maior transparência dos julgamentos na nossa corte maior, mas o resultado prático da TV Justiça não foi esse. Foi desastroso e é uma coisa que dificilmente eu vejo hoje em dia alguém voltando atrás. Mas o fato concreto é que a exposição de ministros e ministras na TV e o voto e o longo voto desses ministros, que passou a ser muito mais longo depois da existência da TV Justiça, tem uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas que compara isso, os votos eram muito mais curtos antes da TV Justiça, por uma razão óbvia, todo mundo gosta de aparecer na televisão. Então, os votos são naturalmente mais longos, as discussões são muito mais longas, porque quanto mais discussão, mais tempo de televisão. Isso faz com que a vaidade entre num campo que não deveria entrar. O ministro do Supremo, assim como nós todos aqui, gostamos de ser aplaudido ou vaiado na pizzaria no domingo. E é isso que acontece, é o que bem que você falou. Ministros do Supremo são reconhecidos, perseguidos e agredidos nas ruas. Se a gente pegar países com legislação semelhante à nossa, se 5, 6 ministros do Supremo entrarem, por exemplo, num restaurante em Roma ou em Paris ou em qualquer outra capital europeia, eles não serão reconhecidos por muito provavelmente ninguém. Se tiver uma mesa de advogados chatos ali, eles vão reconhecer os ministros. Fora isso, não. Hoje em dia, eles tomam patada na cara, dependendo do ministro e dependendo do lugar que ele entrar. Então é óbvio que isso mexe com o julgamento. E aí entra essa exposição, essa superexposição midiática, e não só que contrário, muito pelo contrário, óbvio que não, a voltar o judiciário para dentro. Mas há formas de transformar o judiciário transparente que não passem por essa exposição tão grande. E junto com isso vem o espetáculo, vem a torcida, vem todo mundo querendo comentar julgamentos que obviamente devem ser comentados, todo mundo tem todo o direito e dever de ter opinião, mas direito ao fim e ao cabo é uma ciência. Você precisa ter um mínimo de conhecimento, mínimo, pode ser pequeno mesmo, para comentar. E não é o que a gente vê hoje. Comenta-se um julgamento como se comenta-se um jogo de futebol. Legal, obrigado, viu, doutor Augusto de Arruda Botelho. Vou recomendar aqui o Twitter do Augusto, é o @AugustoDAB. AugustoDAB. Faz muito sucesso lá no Twitter também. E nos textos da Folha de São Paulo, né? Você ainda escreve na Folha, não? Escrevo bastante na Folha. Obrigado, viu, Augusto? Espero que você fale Obrigado mais. a vocês pelo convite, um abraço aí, boa tarde para todo mundo, gente. Muito obrigado, valeu, um abraço. Até mais. A grande verdade.